Muito bem, assim chegamos para o terceiro e último bloco do grande debate. A gente segue falando sobre o julgamento no TSE que pode deixar Jair Bolsonaro inelegível, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a fala dele agora. Janaína Pascoal, boa tarde e bem-vinda. Primeiro, ele disse que gostaria que algum ministro pedisse vista. Isso pode surtir alguma influência entre os ministros, você acha? Não. Ele simplesmente ponderou o que ele entende, muito provavelmente junto com a defesa, que seria mais interessante para ele. Não creio que tenha fugido do normal. Mesmo tendo ainda um voto de um ministro que foi indicado por ele, você acha que isso não tem absolutamente nada comum. A ver? É diferente se ele fizesse alguma ameaça, criasse um constrangimento, não tem nenhum problema. E ele reforça ali também a fala do voto impresso. Mas olha, essa é uma convicção dele, é um direito dele defender o que ele acredita que seja melhor. O ex-presidente Bolsonaro defende o voto impresso desde o tempo em que a esquerda também desejava o voto impresso, né? Houve aprovação do voto impresso no Congresso Nacional. Não é porque o outro entendimento prevaleceu e é o aplicado no país que a pessoa fica inviabilizada, impossibilitada ou que pode ser punida por desejar algo diferente. Então ele está sendo coerente com o que ele sempre defendeu. Não vejo nenhum problema nisso. E aqui posso dar até um testemunho. Quando eu fui apresentada ao ex-presidente, ainda naquela convenção em que nós estávamos avaliando a possibilidade de fazermos uma chapa, ele a presidente, eu a vice-presidente, foi a primeira coisa que ele me disse. Antes das eleições de 18, Janaína, o sistema. Então, assim, até somo aqui um comentário sobre o voto do ministro Raul Araújo, quando ele diz o seguinte, o que o ex-presidente disse na reunião com os embaixadores, ele disse a vida toda. Não teve nenhuma inovação pelo fato de ser um período ali, antes, né, de iniciar o período eleitoral, mas pré-eleitoral. Não houve inovação ali, ele não acrescentou nada, nem tirou nada aquilo que ele disse a vida toda. E disse, inclusive, agora na entrevista que vocês fizeram. Muito bem, eu vou fazer as mesmas perguntas para o Tardelli e depois a gente entra no julgamento em si. Sobre essa fala agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, primeiro reafirmando o desejo de voto impresso, a Janaína disse que ele reafirma uma convicção, então até aumento a pergunta, é alguma estratégia ou foi uma fala solta, como o ex-presidente sempre faz falas soltas? A segunda pergunta é que ele fala que gostaria que algum ministro pedisse vistas e se isso tem ou não alguma influência sobre o julgamento. Olha, se a gente for... Olá, Janaína, tudo bem? Que bom te ver. Se a gente for pensar no Bolsonaro como réu, todo réu sonha que alguém peça a vista, porque assim a dor vai diluindo, o tempo vai fazendo com que aceite melhor a decisão. E há um pensamento mágico de que o pedido de vista é aquele pedido que vai fazer com que a pessoa, quem pediu vista, reflita e venha com um voto diferente. Isso acontece uma vez a cada 150 milhões de anos. Até porque, desculpa, quando o ministro pede vistas, né, Tardelli, é possível que outros ministros revejam seus votos. Ele ainda tem tempo de mudar voto, né? Tem, é o sonho de todo mundo. É improvável, não, mas acontece. É possível. A cada 150 milhões de anos acontece umas 2 vezes, assim, quando o alinhamento planetário está muito certinho, né? Porque quem vai para o julgamento sabendo o que está fazendo, ou que vai votar. Dificilmente vai mudar de ideia, né? Isso é uma questão grave dos nossos tribunais, mas isso é uma matéria para se falar num outro dia. O Bolsonaro precisa entender que a questão dele ser contra o voto impresso, contra o voto eletrônico, a favor do voto impresso, pode ser efetivamente uma questão dele, mas não justificava ele ter convocado embaixadores do mundo inteiro para desmerecer, desconfiar, desqualificar e deslegitimar o processo eleitoral do país que ele era presidente, pelo aquele processo eletrônico que o levou até lá. Essa é a questão que esse julgamento coloca. Olha, ele ser contra o voto eletrônico, tá, ele que seja, certo? Se ele é terraplanista, ele que seja, né? Agora, o que não se pode, o que não se admite, o que não se tolera, e parece que isso está ficando claro, eu imagino que esse julgamento deve ficar
4-2, se o ministro quiser, o presidente quiser votar. Se ele não quiser votar, ele pode não querer votar porque ele é ministro, não tem desempate a fazer, vai ficar em 5-2 esse julgamento pela inelegibilidade dele, homenagem ao Poit para falar essa palavra maldita também.